Boa tarde a todos, que o Senhor Jesus nos ilumine, nos proteja com a luz solar do seu amor e da sua misericórdia. Na tarde de hoje, o nosso tema é livre. Então, nós escolhemos falar sobre alguns exemplos de coragem da fé. E, para tanto, nós escolhemos três personagens do Evangelho, né, que são muito interessantes e nos podem trazer muitas reflexões, inclusive para a nossa vida. A primeira passagem do Evangelho é sobre a cura do servo do centurião. Então, eu utilizei aqui o Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias. E a cura do servo do centurião está em Mateus e em João, mas eu preferi a narrativa de Lucas, que me parece que dá mais detalhes sobre a personalidade do centurião. Então, diz aqui, aqui em Lucas, depois que completou todos os seus ditos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade de média importância, mas tinha uma população razoável. E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe, quer dizer, o centurião, anciãos dos judeus, rogando-lhe que, após vir, salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus ia com eles. Não estava longe da casa e o centurião já enviou amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres sob o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti, mas somente se expresse por palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas coisas, maravilhou-se Jesus, e voltando-se para a turba que o seguia, disse: eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo saudável. Então, há muitas particularidades aqui nesse texto. Em primeiro lugar, vamos lembrar que o centurião era um militar romano. O centurião era o chefe, era o oficial encarregado de uma centúria, de 100 soldados. Então, ele era um militar de relativa importância. E ele era lotado ali em Cafarnaum. E é interessante, por essas descrições que Lucas faz, que dá para notar que o centurião, apesar de ser um representante militar do dominador romano, que era odiado pelos judeus, né? Ele tinha um bom relacionamento com os judeus da localidade, o que mostra que ele era um homem
razoável, né? Que sabia conviver com as diferenças. Até porque ali a antipatia era mútua, quer dizer, os judeus odiavam os romanos, porque os romanos eram os dominadores, a quem eles tinham que pagar impostos, e os judeus também desprezavam os romanos, porque os romanos eram politeístas. E o centurião, os romanos, que era um militar romano, os romanos também desprezavam os judeus, que eles achavam, como eles desprezavam todo mundo, que eles se achavam superiores a toda a humanidade. E eles achavam, então, que eles não compreendiam a cultura, a religião judaica, nem queriam compreender. E então eles achavam que os judeus eram supersticiosos, difíceis de conviver, que criavam caso por qualquer coisa. Então havia uma dificuldade muito grande de convivência. E então o centurião tinha este servo a quem ele estimava, né? O servo era mais que um escravo, né? Que já tinha, vamos dizer assim, subido mais na confiança do patrão. E ele estimava o servo, quer dizer, o que era também uma coisa bem diferente, porque naquela época, né, a maior parte dos patrões, e principalmente dos romanos e tudo, desprezavam também aqueles que o serviam. Então ele era um homem especial por esse motivo. E também, quando o servo dele ficou muito doente, ele ficou muito preocupado, ele enviou primeiro para falar com Jesus, para pedir a Jesus que curasse o seu servo, ele enviou os anciãos judeus. E os anciãos judeus foram interceder pelo centurião e disseram a Jesus: olha, ele merece que o Senhor cure o servo dele, porque ele nos ajudou. Ele nos ajudou foi ele que construiu a nossa sinagoga. Porque nós sabemos que o templo era só o templo de Jerusalém. Mas todas as localidades, todas as cidades judaicas, ou mesmo as não judaicas, que tinham as suas colônias judaicas, a sua população judaica, tinham as sinagogas, né, onde os judeus se reuniam para estudar os textos sagrados, para orar e tal. Então, este centurião tinha proporcionado aos judeus da localidade a construção da sinagoga, quer dizer, o que demonstrava um respeito pela religião judaica. Aí Jesus então foi se dirigindo à casa do centurião, mas quando ele estava chegando, o centurião mandou alguns amigos dele com um recado de que Jesus não precisava ir à casa dele, porque ele não se achava digno de receber Jesus dentro da casa dele. Então nós vemos aí, né, duas posições. A humildade dele, quer dizer, ele era do povo dominador. E ele não ordenou a Jesus que fosse ao encontro dele, né? Quer dizer, ele reconhecia a superioridade moral de Jesus. Então, com o recado: eu não sou digno que o Senhor venha até a minha casa. E aí mostra também a fé dele, né? Basta, eu sou comandante, eu sei, quando eu dou ordem aos meus soldados, eles cumprem. Então o Senhor, né, na sua categoria moral, certamente há de falar para dar a ordem para que o meu servo se cure, e ele se curará. Então Jesus comentou com aqueles que o seguiam, né? Jesus estava sempre seguido por um monte de gente. Que ele nunca tinha visto uma fé assim tão grande, nem entre os israelitas, nem em Israel. E aí, realmente, ele curou o servo do centurião. Quando as pessoas chegaram na casa dele, o servo estava curado. Por que é que essa história, né, esse fato narrado no Evangelho, está adequado ao tema que eu escolhi, né, a coragem da fé?
A coragem que eu quero dizer aqui é a coragem moral da pessoa que faz aquilo que ela acha justo, mesmo pondo em risco a sua posição social, os seus interesses materiais. Veja bem, o centurião era um oficial romano. Ele ficava numa posição estranha, penso eu, né? Ajudando tanto os judeus, né? Ele corria o risco de ser mal visto pelos romanos por estar ali cuidando tanto dos judeus, né? E ele não hesitou, né, em pedir a ajuda de Jesus, porque ele, mesmo sem ser seguidor de Jesus, ao ouvir os feitos de Jesus, ao ouvir as narrativas sobre Jesus, ele ficou consciente de que Jesus tinha o poder de salvar o centurião dele. Então ele teve a coragem de pedir, não de ordenar. Ele pediu a Jesus que fosse curar o seu centurião. Quer dizer, a coragem de um homem acostumado a mandar, que foi então pedir para alguém que era do povo, dominado pelo povo dele. Então é preciso uma coragem, é preciso ter um movimento interno de compreensão e de aceitação do outro para ter esta atitude. Porque se ele fosse arrogante, né, ele não teria pedido, ele teria mandado, né? Então ele teve, penso eu, né, a coragem de tomar uma atitude que ficou sendo do conhecimento de todos, judeus e romanos, né, sem se preocupar com o que pudessem falar ou até dizer, ou até fazer contra até a carreira dele, quem sabe, né? E então, essa passagem do centurião nos faz refletir no sentido de que quando nós aceitamos Jesus, né? Quando nós acreditamos em Jesus, queremos ser seguidores de Jesus, nós precisamos de muita coragem, porque nós precisamos coragem para nos desvencilhar de velhos hábitos, de velhos conceitos, de velhos clichês mentais, de velhos comportamentos, e corremos o risco sempre, né, de sermos incompreendidos, como muitas vezes somos, incompreendidos pelos amigos, pelos parentes, né, que dizem que a gente está diferente, virou puritano, que está esquisito, que não sei o quê, que só cuida dessas coisas de espiritismo, como às vezes as pessoas nos falam, né? E então, eu quero lembrar essa primeira passagem do centurião, que me parece um personagem muito simpático do Evangelho, porque ele não era judeu, né? Era um romano, né? Que tinha uma outra formação cultural e que tinha a capacidade ele tinha uma abertura de compreensão suficiente para aceitar a religião dos judeus, né? A cultura dos judeus, e aceitar, né, e se humilhar e implorar a um judeu que o ajudasse, né? Isso fica para nós como uma lição, como nós que queremos ser seguidores de Jesus, nós precisamos também deixar
dos nossos preconceitos, né? E aprendermos a ouvir, a ver com olhos sem conceitos preconcebidos, a maneira dos outros agirem e viverem, né? Bom, essa é a primeira passagem. A outra passagem que eu acho também muito bonita e que fala também de coragem é a passagem da mulher hemorroíça, né? Então, vamos ler novamente, então, aqui no texto do Evangelho, o texto sobre a mulher hemorroísta, que também está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Nós escolhemos aqui a passagem de Marcos, que acabou de se soltar aqui. Então vamos lá na parte na descrição de Lucas, né? Está no mesmo texto da ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher hemorroíça. E Jesus sempre cercado pela multidão, né? E aí ele diz: e uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turmas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Né? E então vamos ver aqui algumas notícias, né, sobre esta mulher hemorroíça, né? Em primeiro lugar, né, quer dizer, ela padecia de um fluxo de sangue, né, uma hemorragia constante, que não sabemos a causa. Mas ela padecia durante 12 anos e havia gasto tudo que ela tinha, e com médicos e tratamentos muitas vezes dolorosos e tudo, e aquilo lhe causava grande pesar. Não só pelo aspecto físico, né, que ela já estava enfraquecida, devia estar, né, anêmica, depois de tantos anos com esse problema não resolvido. E havia também um grande sofrimento moral, porque o sangue, né, o fluxo menstrual era considerado pelos judeus uma impureza. Então está até em Levítico, né, que a mulher, quando estiver no seu período menstrual, ela é impura. Então ela fica 7 dias impura. E então ela não podia nem deitar na cama com o marido, nem tocar nas coisas da casa, nos alimentos, né? Ficava como que uma pária, né? E era tão
tão séria a coisa que o Levítico dizia, e se o marido tiver em tocá-la, ele também ficará impuro durante 7 dias e tal, né? Tanto é que, porque os judeus tinham muito esse conceito de pureza e impureza ligado a práticas, materiais, né? Então, os fluidos do corpo, o sangue principalmente, era considerado uma impureza. As doenças eram, a pessoa era impura, como que fosse amaldiçoada, né? Tanto é que os leprosos, por exemplo, eram mandados para o chamado Vale dos Imundos, né? O Vale dos Leprosos. Os não-judeus eram considerados impuros. Eles quando se entrassem em contato, os mais, assim, mais exagerados, vamos dizer assim, né? Os que levavam mais à risca as determinações. Se entrasse em contato com um não-judeu, tinha que se fazer as abluções, que chamavam, né? Lavar-se, né? E muitos alimentos eram considerados impuros, né? Tanto é que a carne a carne do boi, né? O boi era morto seguindo determinados rituais, né? Que o sangramento tinha que ser de determinado jeito. Enfim, muitas práticas que tornavam, havia muitas coisas que podiam tornar uma pessoa impura. E ela depois, para se purificar, então, tinha que fazer sacrifícios no templo, tinha que tomar banhos rituais e tal. Então, nós podemos imaginar esta mulher, né, durante 12 anos, no seio da sua família, né, como uma pária, porque não podia participar da vida da família. Então, que grande sofrimento moral para essa mulher. E ela não era de Cafarnaum, ela era da cidade de Cesareia de Filipe, que ficava na região da Decápole. A Cesareia de Filipe era uma cidade grande e importante também, que havia sido fundada por Herodes, chamava-se Cesareia, porque tinha sido construída por Herodes em homenagem a César, ao imperador, né? E ela, então, exausta de procurar a cura, né? Ela resolveu ir para Cafarnaum para ver se conhecia algum médico, alguma pessoa que pudesse indicar um novo tratamento. E chegando em Cafarnaum, né, ela ouviu falar de Jesus e tudo, né, das curas que ele fazia e tal. E então ela acreditou que Jesus poderia curá-la. Mas ela tinha uma timidez, né, uma vergonha, né, introjetada, né, por aquelas práticas sociais que ela era considerada impura. Então ela mesma se achava impura, indigna. E então ela não se dirigiu diretamente a Jesus, mas ela achou que se ela tocasse na ponta da túnica de Jesus, ela se curaria. Então ali Jesus, rodeado pela multidão, aquele empurra, né? Todo mundo querendo falar com Jesus. Então ela se aproxima por trás e segura na barra da túnica de Jesus. E Jesus fala: quem me tocou? Né? Aí Pedro falou: Senhor, tá todo mundo aqui apertando, empurrando, como é que a gente vai saber quem tocou o Senhor? Mas Jesus falou: mas eu senti, né, que a virtude saiu de mim. Quer dizer, ele sentiu que fluidos saíram dele. Por quê? Porque a fé dela era tão forte que ao tocar ali na fímbria, na borda da túnica de Jesus, ela acionou, né? Ela como que puxou, ela entrou em contato com os fluidos de Jesus.
E então ela, que estava ali ainda, quando ouviu isso, ela se apresentou trêmula. Por que trêmula? Porque ela tinha cometido uma infração pelos códigos sociais vigentes. Se ela era impura, se ela não podia tocar em nada, nem no próprio marido, né? Como é que ela ia tocar em Jesus? Né? Mas ela teve a coragem de enfrentar aquela proibição, né? Sabendo que ela poderia até ser castigada, sei lá, mas não sabe-se lá a reação que o povo poderia ter, porque ela era conhecida pelo mal que a atormentava. E então Jesus virou-se, ela apresentou-se a ele e disse que ela acreditava que se ela tocasse na veste dele, ela seria curada. E realmente ela se sentiu curada, que na hora que ela tocou na veste de Jesus, ela sentiu que o fluxo de sangue parou. Então Jesus falou: minha filha, a sua fé te salvou. Então vá em paz, né? E ela então, felicíssima, ela ficou fascinada pela figura de Jesus, ouviu os ensinamentos dele e converteu-se a uma seguidora dele, né? E ela voltou para a cidade dela, para Cesareia. Aí a família aceitou, e aí, como a história tinha corrido, o fato tinha corrido, ela estava em notoriedade, aí a família aceitou, porque era um fato diferente, mas ela conta-nos, né, Amélia Rodrigues, que ela, ali em Cesareia, ela já não se sentiu mais em paz, né? Ela se sentia em paz porque o problema dela havia sido sanado, mas ela ficou com a inquietação de seguir Jesus. Então ela volta para Cafarnaum, ela volta para Galiléia e passa a seguir Jesus, ouvindo as pregações dele e tal. E conta-nos Amélia Rodrigues que, quando da crucificação, ela era uma das mulheres que seguiram Maria e seguiram de longe ali o caminho, a Via Crucis, né, de Jesus. Porque seguiram, Amélia Rodrigues diz que seguiram Jesus durante a crucificação: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Joana de Cusa, Maria de Cleófas, Salomé, Marta e João. E essa ex-mulher hemorroíça. E conta também a Amélia Rodrigues um fato interessante, que quando Jesus caiu, né, todo ensanguentado, foi ela que pegou um pano branco e enxugou o rosto de Jesus, e depois o rosto de Jesus ensanguentado ficou marcado naquele pano. E ela ainda falou para o povo: olhem só o rosto dele, olhem, né? Ele é o Messias e tal. Mas ninguém a escutou, e a caravana prosseguiu até o Calvário, né? E ali ela ficou, né, junto com as mulheres, né? Durante o percurso também, ela estava naquele grupo para quem Jesus se dirigiu, assim, né, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês e pelos seus filhos, né? Ele previa grandes sofrimentos para o povo judeu, né? Porque o templo seria dizimado, né, pelos romanos, mais tarde, e haveria os judeus se espalhariam, né, mais uma vez. E então
conta Amélia Rodrigues que, após a crucificação, né, ela desceu o monte e saiu a servi-lo, acompanhando os que o amavam. Então, a mulher hemorroísta é a coragem de enfrentar as disposições sociais, os costumes, as leis, assim, os costumes absurdos, né? Ela teve a coragem de afrontar aquilo. Ela teve a coragem de sair da cidade dela, né? Foi sozinha. Teve a coragem de ousar tocar no manto de Jesus. Depois ela teve a coragem de abandonar a família, que a havia aceitado de volta, mas ela teve a coragem, ela abandonou a família para seguir Jesus. Ficou seguindo Jesus, teve a coragem de ficar naquele grupo de mulheres que acompanhou Jesus até o Calvário, ficou lá ali até o fim, né? E finalmente a coragem de sair depois, né? Junto com os demais, com o grupo, né? Depois da crucificação de Jesus, que se formou e que passou a propagar os ensinamentos de Jesus, né? E a fazer o bem em nome de Jesus. Então, me parece também, né, um exemplo de coragem, e é também uma passagem muito bonita, aliás, como todas as passagens do Evangelho, quando a gente começa a refletir sobre elas, né, elas trazem tantos ensinamentos, né, e então, né, mais uma vez, nós precisamos reflexionar, né, se nós também temos a coragem de acreditar, porque a nossa fé, ela teve a coragem, ela tinha acabado de conhecer Jesus, de saber dos ensinamentos de Jesus, e ela teve uma fé inabalável de que ele ia curá-la. E nós que nos dizemos cristãos, muitas vezes, né, a nossa fé vacila. Nós sabemos tanto sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, e a nossa fé muitas vezes vacila ante as intempéries da vida, né? Quer dizer, uma fé inabalável. A coragem de enfrentar a turba, a multidão, e de se revelar. Coragem de dizer, não, fui eu sim. Fui eu que toquei no Senhor. A coragem de ir lá ajudar Jesus enquanto ele estava ali caminhando para o Calvário. Foi a única que saiu da multidão e foi lá enxugar o rosto dele. Também se arriscou, né? A ser até chicoteada por alguns soldados, ser até presa, sabe-se lá, o que poderia acontecer, né? E depois a coragem, né? A perseverança de ficar com Jesus, com Maria, ali, aos pés da cruz, e depois, né, a coragem de agir segundo a crença nova que ela havia adquirido. Então, serve também como exemplo para nós, como reflexão, se nós temos também todo esse tipo de coragem, né, de nos revelarmos seguidores de Jesus e perseverarmos, né, na nossa fé. Muito bem, agora mais um personagem que é um personagem muito, muito especial e que é também muito respeitado na nossa casa, né? Que tanto é que a escolinha de Evangelho das Crianças tem o seu nome, Escola de Evangelho Gamaliel. Gamaliel, que foi mestre de Saulo, né? Que personagem fascinante. No livro Saulo, um homem em Cristo, um livro maravilhoso, escrito pelo Rui Kremer,
o Rui Kremer descreve, né, que Saulo era da cidade de Tarso, ele era filho de uma família próspera, né? A colônia judaica ali na cidade de Tarso era muito grande. E o pai de Saulo era um homem próspero, que fabricava, tinha tecelões que fabricavam um tecido especial para que eram feitas tendas e tapetes com lã de cabra, que eram muito resistentes e eram então muito usadas nas viagens e tal, porque eles faziam as tendas para se proteger das intempéries. Então, o pai de Saulo deu a ele uma educação primorosa dentro dos seus conceitos, né? Quando menino, Saulo aprendeu os primeiros conceitos da lei, de Moisés e tudo, e depois, quando adolescente, ele foi enviado para Jerusalém, né, para estudar com os grandes mestres do templo, né? E teve a sorte de se tornar discípulo de Gamaliel. E quem era Gamaliel, com quem Saulo foi estudar? Então, o Rui Kremer aqui, no livro, né, esse livro aqui, né, Paulo, um homem em Cristo, né, ele diz que Gamaliel era, porque os grandes mestres de Israel, eles faziam assim, grandes discutiam sobre as leis, né? Os livros santos, né? Os ensinamentos. E davam as suas interpretações e tal, né? E as interpretações variavam. E alguns mestres se notabilizaram. E então, os mais notáveis foram Hilel e Shammai, né? Shammai era rígido, rigorista e ortodoxo. Hilel, liberal e franco. Gamaliel parece que era filho ou neto de Hilel. E ele, então, seguia essa linha de interpretação da lei mosaica menos ortodoxa, né? Mais flexível, menos rigorista, mais liberal e franco. E aqui, Rui Kremer descreve Gamaliel assim: Gamaliel era, sem dúvida, o homem mais notável do partido farisaico, filiando-se pelas concepções e pelo sangue à escola de Hilel, de quem era neto, ou como se tende a aceitar hoje, filho. Gamaliel era afável e contemporizador, e não desprezava ninguém. Não condenava os crentes que falavam o grego. Não voltava o rosto quando cruzava com mulheres pagãs, e até condescendia em retribuir a saudação de qualquer estrangeiro, o que era sinal de enorme generosidade. Né? Então, vejamos como os judeus eram rigoristas, né? E tinham um enorme preconceito contra aqueles que não eram judeus, contra os não judeus. E Gamaliel, apesar de ser um grande mestre, ele era afável, né? E condescendia em entrar em contato, retribuir as saudações e tudo dos não-judeus. Esse caráter dele, né? Este sinal do caráter de Gamaliel vai ser muito importante para a vida de Saulo, para a vida de Paulo, como nós veremos adiante, né? Mas, apesar de ser assim, ele era a sua ortodoxia, quer dizer, ele cria na lei de Moisés, ele defendia a lei de Moisés
de todas as formas, e era um grande conhecedor da lei de Moisés. Tanto assim que os doutores da lei eram chamados Rabi, isso é, mestre, ou ainda Rabi, meu mestre. Mas Gamaliel teve a honra de ser o único a ser identificado como Raban, nosso mestre. Então vejamos, né, como Gamaliel era importante dentro do judaísmo, né? E Gamaliel, então, se encantou com o menino Saulo, né? Pela sua inteligência brilhante e também pelo seu ardor pela lei de Moisés. E Gamaliel manteve contato com isso em Paulo e Estevão, né? Emmanuel relata que Gamaliel manteve contato com a família de Saulo e com Saulo, né? Até a vida toda, o resto da vida. E ele apreciava tanto Saulo que ele era membro do Sinédrio, que era o Senado, além de ser mestre das leis, ele era membro do Sinédrio, que era o Senado judaico. Ele pretendia, ele já estava idoso, quando Saulo já era adulto, ele pretendia retirar-se do Sinédrio e indicar Saulo como sucessor dele no Sinédrio. Vejamos como Gamaliel estimava o Paulo. Pois bem, porém, né, nós sabemos, né, da história de Saulo, que ele, no seu ardor em defender a lei de Moisés, ele passou a perseguir os cristãos e tal, e houve aquela, até que por fim ele entrou em contato com Estevão na Casa do Caminho, né? A Casa do Caminho foi a casa que Pedro fundou, né? Que era uma casa muito simples, em que eles acolhiam ele, Mateus, Filipe e suas filhas, João, acolhiam todos os sofredores, né? Os leprosos, os loucos, que eram todos considerados impuros, né? Crianças órfãos, velhos abandonados e tal, muito bem tratados, com muito carinho, tudo muito simples, né? E Estevão foi recolhido lá na Casa do Caminho, ferido, doente e tudo, e depois se tornou um grande orador. E Saulo teve um choque com Estevão, né? Sobre os ensinamentos de Jesus, e Saulo queria eliminar Estevão, porque ficou com a vaidade ferida, né? E acabou por prender Estevão. E no julgamento de Estevão, né, o veredito foi que ele seria morto imediatamente, né? A morte seria lapidado, né? A morte por apedrejamento. Mas Gamaliel, que estava ali, né, intercedeu por Estevão e pediu, então, que ele não fosse executado imediatamente, que ele fosse recolhido à prisão, enquanto se elucidavam os fatos e tal. Saulo escutava muito Gamaliel, respeitava muito Gamaliel, embora a contragosto ele aceitou isso. Quando o Pedro soube, lá na Casa do Caminho, que Gamaliel havia intercedido em favor de Estevão, Pedro convidou Gamaliel para conhecer a Casa do Caminho. E Gamaliel aceitou. E aí, ao chegar na Casa do Caminho, né, é muito interessante como Gamaliel era uma pessoa que não hesitava, né, em conhecer o outro, o diferente, né? Sem abrir mão da sua crença, ele foi lá, ele aceitou o convite de Pedro. E ao chegar ali na Casa do Caminho, ele ficou surpreso em ver o trabalho enorme de caridade que eles exerciam ali, né? E
quando ele chega numa grande enfermaria, onde estavam ali recolhidos muitos doentes, ele leva um choque porque reconhece um antigo conhecido, chamado Sidônio, que era um homem próspero de Cesareia, que tinha muitas propriedades e tal, que era amigo dele. Sidônio estava ali, leproso, recolhido na casa do caminho. Então ele fica chocado, vai falar com um amigo, mas como é que você veio parar aqui e tal? Ele disse, pois é, eu fiquei leproso. Meus filhos me mandaram para o Vale dos Leprosos, ficaram com todos os meus bens, e eu fiquei ali num sofrimento horrível no Vale dos Leprosos. Porque quando a pessoa ficava leprosa, que era enviada ali para o Vale dos Leprosos, o nome dele era riscado do livro da vida. O livro da vida era uma espécie de registro civil que havia no templo, todos os que existem, o nome de todos os judeus. Então, o impuro, o leproso, era condenado, era como se estava morto para a sociedade. E então, os filhos dele mandaram ele para o Vale dos Leprosos para que o nome dele fosse, né, riscado do livro e eles pudessem ficar com os bens dele. E ele disse então que ele, desesperado ali em grande sofrimento no Vale dos Leprosos, ele fugiu e resolveu ir com muito sacrifício a Jerusalém para ver se encontrava algum conhecido que pudesse ajudá-lo e tal, porque ele havia sido um homem influente. E havia então entrado em contato com a Casa do Caminho e sido recolhido pela Casa do Caminho e se convertido ao cristianismo. E então, e ele fala, mas aí, quando ele fala isso, Gamaliel fica meio reticente, porque ele era um doutor da lei, ele não podia aprovar aquilo, né? Mas então ele fala, o Gamaliel fala, não, eu entendo, eles fazem um grande trabalho aqui e tal, mas não sei se os ensinamentos desse Jesus são corretos e tal. Aí o Sidônio fala para ele, não, eu entendo, você é feliz, né? E você não tem problemas. E Jesus veio para os pobres, os esquecidos, os ignorados pela vida, pela sociedade, né? E aí, então, Gamaliel fica muito impressionado com aquilo e fica matutando ali como é que no judaísmo não existiam casas de ajuda aos infelizes como aquela que os cristãos tinham feito, né? Faziam. E ele então se despede de Simão Pedro e ganha de Simão Pedro uma cópia das anotações de Mateus, né, sobre os feitos de Jesus e os ensinamentos de Jesus e tal. E ele vai para casa e começa a ler imediatamente, né? E Saulo, quando sabe que Gamaliel foi lá na Casa do Caminho, fica horrorizado, achando que o mestre já está ficando fora de si, demenciado. E aí, quando Saulo, Estevão preso, mas Saulo manda prender também os homens da Casa do Caminho. Então são presos Pedro, João, Filipe. Mateus não foi preso porque ele ficou apavorado quando ele viu os soldados, então o Mateus era o mais judaizado deles. Então ele corre para o quarto dele, abre os textos sagrados dos judeus e começa de joelhos a ler os textos sagrados, implorando a Deus que o salvasse. Então quando Saulo vê um homem, fica impressionado em vê-lo ali lendo os textos sagrados, porque só os judeus muito crentes é que liam os textos sagrados de joelhos. Então ele é poupado, ele não é preso. Mas então há o julgamento de João, de Pedro e de Filipe. E aí, mais uma vez, Gamaliel intercede por eles. Fala com Saulo, olha, eles não fazem nada de mal.
a casa do caminho só faz bem e tal. Eu até estou lendo os textos sobre os ensinamentos de Jesus. Então, e Saulo fica doido. Mas aí Saulo diz, bom, então é decidido o seguinte, como Pedro e Filipe eram casados, foram libertados. João foi condenado ao exílio, mas Estevão, Saulo não abriu mão realmente, né? Depois ele foi condenado e lapidado conforme o julgamento. Bom, aí depois de tudo aquilo, né? Depois que Estevão morre, mais uma vez Gamaliel é procurado pelos cristãos, por Pedro, que pede a ele que pedisse a Saulo o corpo de Estevão, para que eles queriam sepultar. Então, mais uma vez Gamaliel, né, afronta a ira de Saulo e pede o corpo de Estevão e tal, e Saulo, muito contrariado, entrega o corpo de Estevão, né? Então nós vemos o tempo todo, né, a coragem de um homem justo. Coragem de um homem justo, que reconhecia, embora ele ainda não tivesse convertido ao cristianismo, ele estava lendo, né? Mas ele reconhecia o valor dos outros, né? Então ele tinha a coragem de interceder por eles, né? E ali, no final, antes de se despedir de Saulo, ele diz para Saulo depois que ele estava muito idoso, muito alquebrado, que ele ia se retirar da vida pública e que ele estava lendo os textos de Mateus e ele achava que realmente Jesus tinha trazido uma nova era para o mundo. E ele fala uma coisa muito interessante para Saulo. Eu estou convencido de que a terra prometida são os ensinamentos de Jesus. E eu estou como Moisés, que não conseguiu, né? Nós sabemos que Moisés, depois de vagar 40 anos no deserto com o povo, ao chegar na terra prometida, na Palestina, ele já estava muito velho, ele morreu antes de entrar. Então, ele falou, eu estou como Moisés, que estou vendo a terra prometida, mas não posso ainda, não tenho mais forças para entrar nela. A terra prometida são os ensinamentos de Jesus, que precisam ser difundidos. Eu já estou velho e doente, ou quebrado, não posso mais fazer isso. Mas você vai poder, você pode, Saulo. Você tem condições de fazer isso. É uma coisa muito interessante, como ele teve visão. E ele se retira realmente como tinha prometido. Depois, então a gente sabe tudo aquilo que acontece, Saulo encontra Jesus às portas de Damasco e tudo, é ajudado por Ananias, e depois que ele é convertido, que ele se converte, ele vai para a sinagoga ali de Damasco, e para falar de Jesus, e ele é expulso, ele não é aceito, e ele então fica desanimado, e ele então precisava de alguém que o ajudasse, porque ele já não era mais autor da lei, a família não queria saber dele, ele tinha sido abandonado pelos amigos, ele estava sem dinheiro, então ele lembra de Gamaliel. Então ele vai a Palmira, uma cidade na Síria, perto do deserto, aonde Gamaliel estava morando junto com um irmão dele, que chamava Ezequias, que era um comerciante, que comerciava aqueles tais tecidos feitos com pelo de cabra e tal. E que tinha tecelões em vários oásis no deserto. Então, quando Saulo conversa com Gamaliel, vai pedir conselho a ele, Gamaliel fala, olha, não vá a Jerusalém ainda.
porque você fez as perseguições, né? Isso tudo está muito fresco na cabeça deles. Você precisa depurar esses ensinamentos. Você, quando menino, você aprendeu a tecer, né? Porque quando menino ele tinha aprendido a tecer no tear, né? Então recolha-se a um desses oásis aqui que meu irmão tem, a uma desses tecelagens, vamos dizer assim, que meu irmão tem no deserto, e vá meditar sobre isso. Quando você estiver maduro, você então vá a Jerusalém. E outra coisa, eu vou te dar aqui, né, as anotações que Pedro me deu, e porque eu não preciso mais e você vai, isso vai até servir de salvo-conduto, vamos dizer assim, perante Pedro, porque você vai mostrar a ele que você recebeu de mim, vai em meu nome. Então, e Saulo, então a gente sabe a história que ele vai para o oásis de Dan, né, onde havia um casal de cristãos que havia fugido da perseguição, né, Áquila e Prisca, e ele fica ali 3 anos no deserto e tal. E depois, quando Áquila e Prisca resolvem, depois de 3 anos, resolvem ir para Roma, ele decide ir a Jerusalém, mas antes passa por Palmira. E ali, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel não faz nenhuma menção a Gamaliel. Então, podemos supor que Gamaliel já havia falecido, né? E então, nós vemos todo o tempo, né, que Gamaliel teve a coragem, primeiro, antes de ser cristão, teve a coragem de defender os cristãos, mesmo sendo um homem, um doutor da lei, importantíssimo, né? E depois, quando ele se torna cristão, ele abandona, né, a vida boa que ele tinha lá em Jerusalém e tudo, e vai, se recolhe junto à família, e o irmão dele, e a família até tinha comentado com o Saulo, coitado, meu irmão tá meio louco, tá com umas ideias esquisitas aí, dos cristãos, mas é uma loucura pacífica, a gente vai relevando. Quer dizer, então ele teve que aguentar, né, o desprezo da família, né, a incompreensão da família, mas não mudou o seu ponto de vista. Então nós vemos aqui um personagem cuja retidão, né, de caráter e cuja coragem de adotar as atitudes corretas no momento certo, né, apesar de toda a pressão que pudesse sofrer, apesar de poder ser mal compreendido, né, como foi, até Saulo achou que ele estivesse meio maluco quando ele defendeu lá os cristãos. E então nós vemos, né, também esse personagem maravilhoso que é Gamaliel, né, como um exemplo de coragem da fé, né? E o interessante também, né, a coragem de agir na fé, mesmo sem ter mais forças físicas, porque quando nós vemos o conselho que ele dá para Paulo, nós vemos a importância que aquilo teve, né? Ele falou para Saulo que se ele tivesse forças, ele lutaria pelos ensinamentos de Jesus, mas ele já estava velho e doente, ele não podia mais, ele não tinha mais condições físicas, mas ele até tinha comentado com Saulo, mas mesmo que a gente não tenha mais forças físicas, a gente sempre pode mudar a si mesmo, né? E ele então, as interferências de Gamaliel na vida de Saulo foram muito importantes, então eu o considero também um exemplo de coragem da fé. Então, era isso que eu queria lembrar a vocês hoje, essas 3 personagens muito tocantes, né?
e que eles possam nos inspirar para que nós tenhamos coerência na nossa fé, que nós possamos ter coragem de lutar contra as pressões externas para que nós abandonemos o caminho, a estrada estreita que nós temos que seguir, e a coragem, principalmente, de enfrentar as nossas dificuldades internas para sermos dignos, né, de nos chamarmos cristãos. E que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos guarde e fique conosco sempre.